que esse acidente com o time da Chapecoense? Foi o azar? Foi o quê? Foi o destino? Exatamente, foi o destino, meus irmãos. Segundo o Espiritismo kardecista, que eu estudei, você também pode estudar, tem os livros abaixo do vídeo, os links, o último link, você pode baixar os livros e você vai entender tudo sobre a vida. Se você tiver interesse, não, continua vivendo do jeito que você está. O importante é não fazer o mal e fazer o bem. Pessoas com karmas coletivos se reuniram num voo desse para pagarem seu karma. O planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Expiações é justamente isso, você expia o que você fez no passado. E provas é Deus te dá total liberdade para você escolher o bem ou o mal. Não vem nenhum espírito aqui te falar, faça isso ou faça aquilo. Por isso que eles estão invisíveis, para que você tenha total liberdade de escolha entre o bem e o mal. Só que a partir do momento que você fez sua escolha, você vai ser obrigado a colher aquilo que você plantou. O Espiritismo está aí para esclarecer a gente, para a gente não fazer mais besteiras que a gente fez em vidas passadas. Jesus diz, fazer ao próximo o que você desejaria que o próximo lhe fizesse. E você acaba acontecendo o próximo e as circunstâncias fazem a você aquilo que você fez ao próximo. É bem simples, é o contrário. Veja o vídeo, tem explicações mais detalhadas. Conversada a Emmanuel por algumas dezenas de pessoas em reunião pública na noite de 23/2/1972 em Uberaba, Minas Gerais. Quem responde é Emmanuel, considerado o espírito mais evoluído que se comunica pelo espiritismo. A pergunta foi feita a Chico Xavier, um médium que estava intermediando Emmanuel. Sendo Deus a bondade infinita, por que permite a morte aflitiva de tantas pessoas enclausuradas, indefesas, como no caso dos grandes incêndios? Resposta. Realmente reconhecemos em Deus o perfeito amor aliado à justiça perfeita. E o homem, filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo a justiça imanente, convertendo-se, em razão disso, em qualquer situação, no mais severo julgador de si mesmo. Quando retornamos da Terra para o mundo espiritual, conscientizamos nas responsabilidades próprias, operamos o levantamento dos nossos débitos passados e rogamos os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente. Resumindo, aqui a consciência não pesa, você é pronta pra caramba e não tem problema. Chega lá, sua consciência pesa muito. Fica um incômodo, uma coisa te incomodando de você ser feliz. Você pede para reencarnar, para reparar esses erros junto a pessoas, junto a coletividades, no caso de políticos, etc. É assim que muitas vezes renascemos no planeta em grupos compromissados para a redenção múltipla. Invasores ilaqueados pela própria ambição que esmagávamos coletividades na volúpia do saque. Tornamos a Terra com encargos diferentes, mas em regime de encontro marcado para a desencarnação conjunta em acidentes públicos. Então, um exército invadiu uma cidade no passado e cometeu excessos, matou, estuprou, etc. Alguns soldados que cometeram isso, ao longo, é esperado, passam algumas vidas, e todos se reúnem numa viagem de avião, por exemplo. Esse avião cai. É o resgate coletivo. Exploradores da comunidade, exploradores da comunidade, quando lhe exaurimos as forças em proveito pessoal, pedimos a volta ao corpo denso para facearmos unidos o ápice de epidemias arrasadoras. Então é o seguinte, quando você faz um mal, você contrai uma energia negativa que fica presa no seu perispírito. Essa energia negativa te impede de ser feliz, te incomoda. Quando você resgata, você se purifica. Às vezes por uma doença, etc., você se purifica
e você fica bem, volta a ser feliz, né? Há uma maneira também de pagar os débitos fazendo bem, mas não é qualquer bem. É o bem com certo sacrifício que tem mais valor. Por exemplo, você vê um morador de rua, ele está doente, você põe ele no seu carro, leva para o hospital. Ou você vê outro morador de rua com frio, você tira seu casaco, dá para ele. Quando você chegar em casa, você tem outros casacos. Então é assim, né? Promotores de guerras manejadas para assalto e crueldade pela megalomania do ouro e do poder, e nos fortalecendo para a regeneração, pleiteamos o plano físico a fim de sofrermos a morte de partilha aparentemente imerecida em acontecimentos de sangue e lágrimas. Né? Veja bem, muitas vezes a morte não traz dor. O corpo ali é uma imagem muito chocante, mas o espírito muitas vezes não está sentindo dor. Eu tenho um vídeo de uma mulher que sai do corpo, que o espírito está a 2 metros do corpo e ela vê o corpo ali morrendo afogado, se debatendo, e ela não está sentindo nada. O espírito já está longe, então o espírito não está sofrendo, é o corpo que está se debatendo, né? A maioria não sente dor, alguns sentem porque é preciso para eles sentirem. Corsários que ateávamos fogo a embarcações e cidades na conquista de presas fáceis e nos observando no além com os problemas da culpa, solicitamos o retorno à Terra para desencarnação coletiva em dolorosos incêndios inexplicáveis sem a reencarnação. Chico Xavier dizia que nada é por acaso, principalmente as coisas graves, né? Criamos a culpa em nós mesmos, engenhamos os processos destinados a extinguir-lhe as consequências, e a sabedoria divina se vale dos nossos esforços e tarefas de resgate e reajuste, a fim de induzir-nos aos estudos e progressos sempre mais amplos no que diga respeito à própria segurança. É por esse motivo que, de todas as calamidades terrestres, o homem se retira com mais experiência e mais luz no cérebro e no coração, para defender-se e valorizar a vida. Isso que ele diz tem a ver com a Segunda Guerra. Nunca houve tanto progresso tecnológico quando houve, graças à guerra, que incentivou as inteligências, e depois da guerra houve muito progresso graças às pesquisas durante a guerra. É por esse motivo que de todas as calamidades terrestres, o homem se retira... esse aqui eu já estou repetindo, vamos lá. Lamentemos sem desespero quantos se fizeram vítimas de desastres que nos confragem a alma. A dor de todos eles é a nossa dor. Os problemas com que defrontaram são igualmente nossos. Não nos esquecemos, porém, de que nunca estamos sem a presença da misericórdia divina junto às ocorrências da divina justiça, que o sofrimento é invariavelmente reduzido ao mínimo para cada um de nós, e que tudo se renova para o bem de todos, e que Deus nos concede sempre o melhor. Chico Xavier, né? Então, meus amigos, é isso. É difícil o pai pensar assim: meu filho foi um nazista que levou a uma câmara de gás vários judeus, e agora ele morre asfixiado por essa fumaça tóxica no incêndio. Sim, pode ser, é possível. Ele foi mal ontem, mas ele não é uma pessoa má hoje. Hoje ele está regenerado, quer pagar o seu débito. Dá a impressão que Deus é vingativo, mas não é verdade. As vítimas rogam justiça, pedem a Deus justiça. E a justiça tem que ser feita. Mas Deus é bom porque Ele nos dá a oportunidade de pagar muito pelo amor, pela caridade. Tem uma história que diz que um homem era para perder o braço, ele perdeu um dedo na fábrica. Uma máquina cortou o dedo, porque ele perdoou, ele fez caridade, etc. É isso aí.